Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito para o canal Direito no Popular, aquele canal maravilhoso que te explica de maneira descomplicada tudo que você precisa saber sobre direito. Hoje a gente tem uma convidada, uma ilustre convidada, Caroline Bispo. Ela é advogada, ela é uma das fundadoras do Elas Existem e ela vai vir falar com a gente aqui sobre um tema muito interessante, que é o Estatuto da Primeira Infância. Então, gente, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a modificação do Código de Processo Penal com a nova chamada Lei de Primeira Infância, né? O Código de Processo Penal ele foi alterado em março de 2016 para determinar que todas as gestantes e também mulheres com filhos até 12 anos podem e devem cumprir prisão domiciliar. Anterior a isso, a lei ela dizia que grávidas a partir do 7º mês de gestação ou com gravidez de alto risco, elas poderiam cumprir prisão domiciliar. O grande problema é que, assim, aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, a lei não é tratada como um direito, ela é tratada como um benefício. E essa palavra nomenclatura, benefício, também traz muitos encargos, porque fica ver na via do juiz decidir ou não. Apesar de estar escrito, apesar de estar bem fundamentada, isso não é cumprido. O Estatuto da Lei de Primeira Infância, ele veio alterar não só o Código de Processo Penal, mas como vários outros artigos em outros códigos e outros fundamentos. Porém, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a gente teve agora, recentemente, a decisão do STF, que determina justamente o que a lei manda. Então, assim, a gente mudou a lei lá em março de 2016, para que todas as grávidas ou mães de filhos até 12 anos que fossem responsáveis pelos seus filhos, e não só as mães, mas como os pais também, se fossem os únicos responsáveis pelos seus filhos, eles cumprissem prisão domiciliar. Depois do caso da Adriana Anselmo, a Adriana Anselmo é a ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, um grupo de advogados entrou com habeas corpus para que todas as mulheres grávidas, gestantes ou que tivessem filhos até 12 anos, que elas pudessem cumprir prisão domiciliar. E o STF vem para dizer isso, exatamente isso. Não vem nem para colocar, nem para tirar, ele vem dizer, cumpra-se a lei. Na verdade é exatamente isso, cumpra-se a lei. Carol, muito interessante o que você falou, porque a lei ela trata de direitos, né? E as pessoas pensam que na verdade é um benefício. As pessoas têm que entender que isso não é um benefício, é um direito, mas principalmente um direito daquela criança. Falando mais no popular ainda, é para evitar que aquela criança fique vulnerável, para evitar aquilo que as pessoas falam. A proliferação de menores. Então, Paulo, a grande questão é que, assim, para que servem as prisões, sabe? Então, assim, os muros das prisões, na verdade, servem apenas pra gente esquecer que aquelas pessoas ali se encontram. Então, na verdade, a gente coloca as pessoas ali dentro e esquece. A lei, ela vem para clarear os nossos entendimentos e tal, só que, assim, fica a cargo do juiz. A lei ela é bem clara e definida no que tem que acontecer, que a gente tem que preservar aquela criança e aquele adolescente, mas não é o que acontece. Você tocou num outro ponto interessante, então depende muito da interpretação do juiz, né? A lei, como você disse, né, ela cabe também ser aplicada no caso dos homens, né? Quando aquela criança não tem outra pessoa que proveu os cuidados dela, que não seja aquele homem, né? Então eu fui despachar uma vez uma liminar com uma juíza, né? Pedir, né, a prisão domiciliar para um homem que está sendo acusado de crime e tem uma criança em situação de vulnerável, e a juíza virou para mim e perguntou: doutor, mas não tem outra pessoa para cuidar dele? Não tem uma tia, não tem uma avó, não tem... eu preciso que você me traga a certidão de óbito da avó, dos avós, de possíveis tias. Aí eu virei para essa magistrada e falei: excelência, mas essa criança precisa do pai. Essa criança vai entrar em estado de vulnerabilidade, ela precisa do pai. E isso acaba nos levando a ter que o Supremo Tribunal Federal se manifestar e falar no sentido de dar efetividade a essa norma. Carol, de extrema importância esse papo, né, que a gente está tendo sobre essa decisão, que uma decisão tão óbvia, né, para aplicar aquilo que já deveria estar sendo aplicado há muito tempo, né, digo-se de passagem. E até uma coisa que vocês estavam discutindo agora aqui com o Paulo, você vê como é que, inclusive, tem um machismo, né, implícito nessa questão. Né, porque o juiz chegar ao ponto de perguntar: mas não tem uma tia, não tem nenhuma outra mulher para cuidar daquela criança. Quer dizer, além de ser uma decisão óbvia, uma questão tão óbvia, que já devia estar sendo aplicada há muito tempo, ainda tem essas interpretações, né, que mais uma vez sobrecarregam o papel da mulher na sociedade. Né, Rodrigo, assim, nós vivemos numa sociedade que ela é machista, racista e escravocrata. Então, assim, quando você vai olhar então lá dentro, você está vendo que 95% da população são os corpos de pessoas negras.
né? Então assim, a escravidão ainda não acabou, e aí a gente pega no machismo, porque o Elas Existem ele vem muito para falar sobre isso, que elas existem, elas estão ali, apesar de ser um número menor de mulheres encarceradas, elas existem e elas são presas por crimes que são crimes irrisórios. A gente teve um caso de analisar um caso de uma mulher que furtou 2 lâmpadas LED. Né? A gente não são mulheres que estão ali porque cometeram crimes de grave ameaça, de extrema violência e de nada. Então, assim, não quero dizer de nada, quero dizer crimes de pouca violência ou que não deveriam estar ali. Então, quando a gente pega mulheres que são presas grávidas em locais que não tem qualquer condição delas estarem ali, quanto mais de bebês estarem ali, a gente começa a se assustar. E principalmente pelo fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para vedar a prisão de crianças. E no Brasil a gente tem bebês presos, porque é isso que acontece. Essas mulheres grávidas estão lá dentro com bebês presos. E o Código Penal ele também veda que a pena ela perpassa daquela pessoa e vá para outra. E o que a gente acontece é isso. Uma mulher presa, tendo filhos, a criminalização não é somente dela, é de toda uma família. É da mãe que tem que cuidar dos filhos, é dela que deveria ser a única responsável pelaquela família e acaba presa. E mais uma vez a gente acaba falando, para que servem as prisões? Não é? Para que aquelas pessoas estão ali? A falsa ilusão de ressocializar pessoas que sequer foram socializadas. Exatamente, acaba esbarrando naquela questão que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? Enquanto defensor de direitos humanos, advogados, né, atuando nessa área, a criminalização da pobreza. Sim. Mais uma vez. Porque, de fato, né, ao invés de criminalizar a pobreza, na verdade a gente acaba criminalizando o pobre. Sim. Então, em vez da gente lutar para acabar com a pobreza, a gente tenta lutar para acabar com os pobres. Essa foi a Carolina. Só que meu nome é Carolina. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Então, obrigada, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se inscrevam no canal, só dá um likezinho aqui. Só que meu nome é Carolina. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, cara. Na hora, tipo...